que fazer pela saúde mental agora e para sempre? Esse é o tema deste ano da campanha Janeiro Branco, que reforça a importância de pensar em saúde mental e também autocuidado. Para falar sobre esse assunto importante, eu recebo aqui agora no SP Record a Dariene Cartelucci, psicóloga, mestre em saúde mental. Seja muito bem-vinda aqui ao SP Record. Obrigada, é um prazer estar aqui. Qual que é a importância, então, da gente falar sobre saúde mental, Dariene? Pensar em saúde mental já em janeiro nos convoca a repensar sobre as nossas metas. Não à toa que foi eleito janeiro, é o mês que nós estamos iniciando o ano, nós temos todas uma lista de metas que nós nos colocamos para cumprir e nunca a saúde mental está nessa meta. A gente se preocupa muitas vezes em pensar sobre o nosso físico, de um olhar de atender os padrões de beleza, o emagrecimento, estar com o shape em dia. Mas pouco a gente pensa sobre as nossas emoções, as nossas relações, como nós nos sentimos frente à nossa vida como um todo. Então, o Janeiro Branco vem com essa ideia de ser o principal item da nossa lista, que a gente possa olhar antes de tudo a nossa condição interna, o nosso mundo interno quando a gente pensa em saúde mental. E hoje as redes sociais são um ponto muito importante quando a gente fala de saúde mental, né? Sim, muitas vezes as pessoas colocam como uma grande vilã da nossa saúde mental, algo que nos adoece por conta das redes sociais e nós vemos realidades inatingíveis com recortes, mas ela não é uma vilã, desde que nós saibamos usar. Por isso que cuidar da nossa saúde mental é, antes de tudo, nós pensarmos qual uso nós fazemos. Pode ser uma fonte valiosíssima que nós tenhamos acesso às informações, entender sobre os mais diversos assuntos e nos conectar com as pessoas, mas a gente precisa usar isso com moderação, entender que ali está sendo vivido recortes, não é a vida completa das pessoas. E claro que nós, culturalmente, nós somos incentivados a postar o melhor da nossa rotina ou ainda maquiar a nossa rotina se ela não está bacana. Então ali não está a realidade dos fatos, a completude. Portanto, nós entendermos que a gente precisa usar com consciência as redes sociais e olhar com crítica é essencial para a gente se preservar e cuidar da nossa condição mental. Dariene, hoje o preconceito ainda impede muita gente de procurar ajuda, né, quando a gente fala em saúde mental. Com certeza. Enquanto psicóloga, essa é uma demanda que nos recorre muito. Muito nós já evoluímos, mas ainda assim temos muito a evoluir. Porque muitas pessoas entendem que psicólogo cuida de gente louca, gente que é extremamente desajustada, ou que isso é uma frescura. São as coisas que mais nós ouvimos no senso comum. E tudo bem as pessoas pensarem isso, afinal de contas não têm acesso à informação. Então, quando nós, profissionais da saúde mental, vimos aqui, a gente vem falar sobre esses temas, nós aproximamos e a gente diz que psicologia é coisa de gente que quer cuidar dos problemas, que quer desenvolver recursos para lidar com as adversidades da vida. Então, sem dúvida, a forma de nós combatermos esse estigma é a gente levar informação. E pensando que fazer terapia ou procurar psicólogo não é que a sua vida vai ser sem nenhum problema, mas nós vamos construir recursos para lidar de uma forma diferente com as adversidades da vida. Apesar do preconceito nos últimos anos, a gente viu aí um aumento das pessoas que procuram por esse tipo de atendimento, né? Principalmente depois da pandemia, né, doutora? Sem dúvida, o marco, a pandemia, ela trouxe isso, que as pessoas passaram a ter um olhar diferente sobre a psicologia, entender a necessidade de cuidar da saúde mental. O isolamento fez com que a gente não pudesse mais correr de olhar para si. Muitas pessoas precisaram se recolher nas suas casas e, consequentemente, na sua casa interna. E aí a gente precisa olhar para dentro e olhar aquilo que não estava bacana, as nossas rachaduras internas, aquilo que em nós precisava ser cuidado. Então, sem dúvida, a psicologia passou a ser uma aliada muito importante. E as pessoas entenderam que qualquer pessoa pode fazer terapia. Né? Muitas vezes se divulga na internet que todo mundo precisa de terapia. Na verdade, a gente falar sobre isso não é o correto, mas a gente pode dizer que todo mundo pode se beneficiar com a psicoterapia e olhar para a sua realidade e conseguir ampliar a forma como a gente vive. E tem algum sinal de alerta ou alguns sinais de alerta que a gente precisa ficar atento para perceber que realmente precisa procurar uma ajuda especializada? Sem dúvida, quando a gente pensa que o nosso olhar sobre a vida, a gente não sente mais nenhum prazer naquilo que antes fazia sentido, nas suas atividades, se você está se sentindo extremamente
cansado, uma fadiga que não passa, porque dormir é importante, mas somente o dormir não resolve as nossas questões de saúde mental. É algo que a gente precisa cuidar, um cansaço extremo, a sua mudança de apetite, se está sendo muito difícil fazer as suas atividades básicas no dia a dia, é um sinal de alerta. E pensando que nós não nos sentirmos bem, tristeza, são sentimentos natural da vida. Mas se isso prevalece e te incapacita, começa a prejudicar que você tenha uma vida funcional, trabalhe, lide com a família, tenha espaço de lazer, aí é o momento da gente buscar ajuda. Então, a prevalência dos sintomas e o prejuízo que ele nos causa é um sinal de alerta que a gente precisa recorrer a profissionais da saúde mental. Então aí, dicas importantes. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente, Dariene. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, até a próxima. Até.